Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Expresso Adamantina tem serviços suspensos cautelarmente pela ANTT por falhas de manutenção. A empresa deve comprovar segurança da frota para retomar operações, diz decisão da agência, que envolve cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Campinas, Volta Redonda e Campo Grande. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta, vinheta! A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, suspendeu de forma cautelar diversos serviços operados pela Expresso Adamantina. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, consta na decisão SUFES número 2, de 8 de dezembro de 2025 e decorre de irregularidades relacionadas à manutenção dos veículos que compõem a frota da empresa. O documento, assinado pelo Superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros, Hugo Leonardo Cunha Rodrigues, determina a suspensão de diversos termos de autorização da Adamantina, entre eles mercados que envolvem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Campinas, Volta Redonda e Campo Grande. A medida tem caráter imediato. Veja a lista completa de mercados suspensos. TAR BASP 004 7019, Guanambi a São Paulo. ITAR RJMS 004 7010, Rio de Janeiro a Campo Grande. TAR RJSP 004 7009, Rio de Janeiro a São Paulo, via São José dos Campos. TAR SPRJ 004 7004, Campinas a Rio de Janeiro. TAR SPRJ 004 7002, São Paulo a Rio de Janeiro. TAR SPMG 004 7005, São Paulo a Belo Horizonte. TAR SPMS 004 7016, São Paulo a Campo Grande. TAR SPPR 004 7020, São Paulo a Curitiba. TAR SPRS 004 7021, São Paulo a Porto Alegre. TAR MTSP 004 7011, Cuiabá a São Paulo. TAR GORS 004 7022, Goiânia a Porto Alegre. E TAR SCRS 004 7025, Florianópolis a Porto Alegre. Motivo da suspensão: falhas na manutenção e risco à segurança. De acordo com o texto oficial, a decisão está fundamentada na necessidade de preservar a segurança dos passageiros e a regularidade do serviço. A fiscalização identificou pendências
sobre a conservação da frota, levando a ANTT a exigir que a Adamantina apresente comprovações técnicas antes de retomar a operação. O artigo 1º da decisão descreve 4 exigências principais. 1. A apresentação de laudos técnicos e inspeções que comprovem a correta manutenção dos veículos. 2. Envio de relatórios de oficina especializada demonstrando que não há falhas capazes de comprometer a operação. 3. Comprovação de atendimento integral às normas de segurança, conforto e adequação previstas na regulamentação vigente. E 4. Comprovação de que restabeleceu condições mínimas de operação segura, sujeita à verificação posterior da ANTT. Somente após cumprir todos esses requisitos, a empresa poderá solicitar a reativação dos serviços suspensos. Direitos dos passageiros são preservados. Apesar da suspensão, a ANTT determina que os passageiros não sejam prejudicados. Quem tiver viagem marcada deverá ter assegurado o reembolso integral do bilhete ou reacomodação em outra empresa sem qualquer custo adicional, conforme prevê a legislação. A agência também ressalta que, em caso de descumprimento da medida cautelar, a transportadora estará sujeita às penalidades previstas na resolução ANTT número 233 de 2003, que regula as multas aplicáveis ao transporte rodoviário interestadual. O documento determina ainda que o processo siga para a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, ou SUPAS, para ciência e atualização do cadastro da empresa, etapa que integra o procedimento padrão quando a medida restritiva à operação. A decisão entra em vigor na data de sua publicação. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E infelizmente a ANTT teve que suspender os serviços da Expresso Adamantina por supostas irregularidades em relação ao estado de conservação de seus ônibus. E no caso, a Expresso Adamantina, até este exato momento, está suspensas as suas operações. E vou estar destacando aqui com vocês as linhas que infelizmente estão suspensas. Começando pela linha Guanambi a São Paulo, Rio de Janeiro a Campo Grande, Rio de Janeiro a São Paulo, via São José dos Campos, Campinas a Rio de Janeiro, São Paulo a Rio de Janeiro, São Paulo a Belo Horizonte, São Paulo a Campo Grande, São Paulo a Curitiba, São Paulo a Porto Alegre, Cuiabá a São Paulo, Goiânia a Porto Alegre e Florianópolis a Porto Alegre. Infelizmente, estas linhas estão suspensas por procedimento da própria ANTT, visando a segurança dos passageiros e também dos colaboradores. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.